A paz do Senhor, Shalom, Deus abençoe a todos. Em nome de Jesus Cristo, venho por meio desta agradecer a cada um de vocês, irmãos, que tem compartilhado conosco esse momento, esse devocional tão abençoado, curto, mas de uma maneira simples, autêntica, focada na palavra do nosso Senhor Jesus, falando de salvação, falando de mudanças espirituais. Todo o resto Deus acrescenta, mas o principal, o essencial do que fazemos aqui é falar sobre salvação, falar sobre mudança. Então, em nome de Jesus Cristo, eu gostaria que os irmãos pudessem me acompanhar nesse pensamento de hoje. Está no livro de Atos, capítulo 3, versículo 19 e 20. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele, o Cristo, que já foi designado Jesus. Irmãos, vamos conversar aqui, de irmão para irmão, não de pastor para irmãos, não, de irmão para irmão. Afinal de contas, o nosso Pai Celeste é o nosso Pai eterno e de todos nós. E eu queria dizer a vocês que acontece muito isso. Não é uma vez, não são duas. De que as pessoas, elas vão à igreja, ali cheias do seu pecado, cheias da sua razão, mas doentes. Pode ser uma doença física, pode ser uma doença espiritual, uma doença emocional, mas vão para a casa de Deus doentes. Afinal de contas, a igreja também é conhecida como o Hospital da Fé. Chegando lá, pela infinita misericórdia do nosso Senhor, a pessoa alcança a sua graça, ela é curada, ela é transformada, ela é moldada. E simplesmente a pessoa foge da igreja, volta para o pecado. Quer dizer, ela nunca abandonou o pecado, mas ela sabe da misericórdia de Deus, que o nosso Senhor, ele nos ensinou o que é pelos caídos. Então a pessoa vai, pensa eu acredito que ela vai pensar dessa seguinte maneira: bom, eu estou no pecado, eu estou errando, mas quando eu precisar que Deus me cure, que Deus me transforme, que Deus faça alguma coisa, aí eu volto para a igreja. Enquanto estiver tudo bem, aí eu vou tocando o meu pecadinho. Tem gente que até chama de pecado de estimação. Eu tenho uma pastora que é da nossa igreja que ela fala que as pessoas hoje carregam o seu pecado como fosse um animal doméstico, um pecado de estimação. E é verdade. A pessoa vai para a igreja, atormentada pelo mal, debaixo de uma situação desgraçada por causa daquilo que ela escolheu para a vida dela. Aí, pela infinita misericórdia de Deus, na igreja a pessoa é curada, a pessoa é liberta, ela é transformada. E qual deveria ser a continuidade correta dessa situação? Bom, a pessoa foi curada na igreja, eu vou mostrar o meu arrependimento a Deus e vou ali, me concentrar nisso. Eu vou focar na igreja, eu vou aprender os princípios de Cristo, eu vou buscar o caminho da minha salvação. Mas infelizmente não é o que acontece. As pessoas recebem o milagre e fogem da igreja. Não existe um arrependimento, porque o passo para a pessoa permanecer na fé é o arrependimento. Quando a pessoa ela é liberta de uma enfermidade, de um mal, de uma situação difícil, se a pessoa realmente... E ela sabe que o que ocasionou isso na vida dela foi o que ela buscou. Porque, irmã, as coisas só acontecem na nossa vida. O ladrão só entra na casa quando? Quando ele encontra uma brecha. Um portão, uma janela aberta, uma porta mal trancada. Quando isso é gerado psicologicamente, isso é gerado porque nós não abandonamos definitivamente o pecado. Nós não nos arrependemos, porque olha, irmãos, uma coisa que eu sei: a mudança de uma pessoa de caráter, de estrutura, só acontece mesmo quando a pessoa se arrepende. Mas quando acontece o arrependimento, a pessoa não tem uma transformação. Muitas vezes a pessoa não tem uma transformação de um dia para o outro. Não. Leva-se um tempo. É como quando você começa a limpar uma casa. Sabe aquelas pessoas que
que são acumuladores, elas, infelizmente, é uma debilidade psicológica, mas também tratada com orações. E hoje, graças a Deus, a medicina ajuda bastante em relação a isso. Nós oramos, a medicina ajuda e temos médicos, doutores nessa área também para ajudar essas pessoas. Mas, enfim, quando uma pessoa sofre disso, quando a pessoa é uma acumuladora, o que acontece? A pessoa vai trazendo coisas e coisas e coisas e coisas e coisas. E quando a pessoa é tratada, ela, por si só, ela pensa, poxa, eu não preciso de tudo isso. Aí começa aquele processo de limpeza. A pessoa começa a tirar todas aquelas coisas da casa dela. Tudo aquilo que não presta, tudo aquilo que ela sabe que ela não vai usar. Aquilo que não é bom para a vida dela, vai tirando, mas vai levar alguns dias. Não acontece de um dia para o outro. A pessoa vai se desapegando, quando ela percebe a casa dela está em ordem, está tudo bem. Assim também é a vida espiritual. Mas tanto para aquele que é acumulador, quanto para aquele que está na igreja e foi curado, existe um processo, um tempo. E muitas vezes, como não houve arrependimento, a pessoa simplesmente recebeu, só que ela fala assim, ah não, esse negócio de ir para a igreja, aí eu vou deixar aquelas coisinhas que eu gosto de fazer de final de semana, aqueles pecadinhos de estimação, aquelas coisas que são bacanas para mim, para o meu corpo, eu não, esse negócio de ser cristão não é comigo. Foi bom para você naquele momento que você precisou da cura, foi bom para você naquele momento que você precisou daquela libertação, foi maravilhoso para você e para sua família quando aquele mal que estava sobre você caiu por terra, mas para você mostrar um arrependimento, não só por você, mas pelo seu bem, pelo bem da sua família, para honrar a Deus principalmente, já não é bom o suficiente. Aí é isso que eu digo a vocês. Não entrou o arrependimento. A pessoa, ela foi curada e na mente da pessoa acredita assim, bom, se eu ficar ruim de novo, aí eu corro lá para a igreja, aí eles oram por mim. Aí eu pergunto a vocês, até quando Deus vai permitir essa situação? Tudo há um preço. Tudo há um preço. Por mais que a Bíblia diga, o cair é do homem, o levantar é de Deus, até o nosso Deus, que ele tem um amor infinito por nós, mas até o nosso Deus, ele começa a perceber isso como uma brincadeira, uma falta de respeito. E o nosso próprio Deus, ele vai dar um basta nessa situação. Muitas vezes as pessoas se questionam, eu vou para a igreja. Não, claro, vai para a igreja, mas não vai arrependido, não quer transformação. Porque a pessoa quando se arrepende, quando ela vem para Deus, ela se arrepende fielmente, ela se arrependeu, a pessoa começa a se transformar. Mas a pessoa ainda tem aquela desculpinha, eu não aguento. Mas ela não se esforça, mas se esforça para pecar, mas ela não se esforça para se transformar. Aí depois ela vem dar aquela desculpa, eu ia para a igreja, mas eu estava tão cansado, que é isso, que é aquilo. Irmãos, pela sua vida espiritual, pela sua salvação, por uma transformação. Muitas vezes você chega atrasado na igreja, mas nem que seja para chegar na hora do amém. Vá lá, peça uma oração para o seu pastor no final do culto. Mas isso, essa dedicação de você ir e buscar a palavra de Deus, não é buscar o homem não, e buscar a palavra de Deus, isso mostra ao Senhor que houve o princípio do arrependimento. Só de você se dedicar, de se esforçar, Deus vai ver a sua dedicação. E a partir daí, essa palavra que está em Atos 3, 19 e 20, você vai conhecer o Cristo, verdadeiro Cristo, sobre a tua vida, quando você verdadeiramente se arrepender. Deus abençoe a todos e até amanhã, se assim o Senhor permitir.